Então, DC2, 10 de fevereiro, estamos aqui eu e o Zé Carlos, e a ideia agora, a gente ia mostrar para vocês o seguinte, ó. O desenho do plano do quadro, né, como a gente fez até o momento, né, tem sido uma coisa parecida com isso aqui, ó, tá? Vou fazer aqui um desenho similar aos que a gente já tem feito, mais para a gente poder comparar, tá? Vou posicionar aqui um observador, lançar aqui uma linha paralela ao objeto, né, que vai definir os pontos de fuga lá no plano do quadro que está à frente do objeto. Vou considerar isso aqui como a altura do objeto, né, aqui assim, essa distância aqui, uma linha de horizonte, ponto de fuga, e agora desenhar a perspectiva como a gente tem feito, né, até o momento. Esses dois pontos aqui, o observador olha para cá, projeta no plano do quadro, achei aqui um ponto, desenhei a aresta, mesma coisa lá, o observador olha para aquele ponto, projeta no plano do quadro, desce aqui, e aí a gente tem, né, esse cubo em perspectiva, visto por esse cara que está aqui. Plano do quadro à frente, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou desenhar o mesmo objeto, tá? Vou desenhar o mesmo objeto aqui assim. Só que agora, tá? O que vai acontecer aqui, ó? Eu vou considerar que o plano do quadro ele está aqui atrás, tá? Isso aqui é só uma comparação rápida, depois eu vou fazer um desenho do zero aqui para vocês verem, tá? O que vai acontecer? Vou botar o observador aqui na mesma distância, tá? Mesma distância, e vou projetar as fugas, né? Então, isso aqui vai parar lá longe, e isso aqui também, né, vai parar lá longe, vai ficar até um pouquinho fora da folha aqui na mesa, né? A mesa já está toda riscada aí. Então, o que acontece agora, gente? Notem que nesse desenho da esquerda, a VG está aqui, tá? Corresponde a essa aresta da frente. No desenho da direita, a VG, na verdade, ela agora corresponde àquela aresta que está lá atrás. Tá? Então, o que vai acontecer? Né? Eu vou marcar aqui a posição da VG, tá? Vou marcar aqui a linha de horizonte, e essa VG, ó, tá? Até estou fazendo a comparação aqui com o desenho anterior, né? Ela tem o mesmo tamanho, que é a altura da aresta do cubo. Só que agora tem uma diferença importante aqui. Essa aresta que eu estou vendo, ela é a aresta de trás, e não a aresta da frente. Então, é por isso que eu estava dizendo para vocês que a perspectiva ela vai ficar um pouco maior, né? Porque o plano de projeção ele está mais longe. Então, tudo que o observador olhar vai se projetar lá atrás, ó, e não aqui na frente. Então, como é que seria esse desenho, né? O que iria acontecer aqui? Se essa aresta aqui é aquela aresta que está lá atrás, quando eu começo a montar essa perspectiva, eu tenho que pensar que eu estou enxergando, né, esse cubo por dentro, né? Eu estou vendo como se ele está em modo wireframe aqui. Então, isso aqui que eu estou enxergando, ó, corresponde a essa cantoneira aqui, né? Essas duas faces, né, Zé, que estão na vertical aqui, que agora eu vou encontrar o ponto. Vou levar isso aqui até lá. Vou descer aqui, ó. Vou levar isso aqui até lá e vou descer aqui. Então, eu estou vendo aqui, né, duas faces abertas, ó, desse cubo, né, como se fosse um livro aberto em pé, né, apoiado em pé. A finalização da perspectiva vai se dar da mesma maneira. Agora eu vou buscar aqui a fuga, trago isso aqui para cá, fuga, desce aqui, fuga, vai lá adiante, e fuga, né, passa por aqui também, ó. E aí vamos encontrar aqui, né, essa aresta, tá? Eu sei que aqui na planta, tá, eu fiz o objeto a 45 graus, né, para caber aqui na folha, então essas duas arestas, elas coincidem, tá? Mas aqui eu fiz uma pequena malandragem, tá, Zé, e desloquei um pouquinho a aresta para o lado aqui, só para eles entenderem um pouco melhor o wireframe aqui do cubo, né, enxergarem melhor as linhas que compõem esse objeto, que eu acho que fica um pouquinho mais Sim. didático.
tá? Perfeito. Então, olhem a diferença de tamanho desses dois caras aqui, ó. Esse aqui eu até poderia, né, completar o desenho ali para, né, a gente enxergar ele também em modo aramado, né? Olhem a diferença que a gente tem aqui, né, desses dois cubos aqui, como resultado, né, do desenho perspectivo. Claro, né, porque com o plano do quadro atrás, a projeção do objeto no plano, que é o que eu estou vendo aqui, né, ela vai acontecer mais distante. E como isso aqui são linhas divergentes, isso vai abrindo e vai gerar, né, uma perspectiva que é maior em relação à folha, né, do que quando o plano do quadro está à frente. A gente sempre recomenda, né, Zé, eu pelo menos recomendo, sim, que vocês desenhem com o plano do quadro atrás. Né? A gente acha mais interessante o desenho porque não gera desenhos tão miniaturizados assim. Exato. E aí alguém poderia perguntar, por que, professor, que vocês então já não mostram de cara o plano do quadro atrás? Né? Porque a gente também considera que ele é um pouquinho mais difícil de compreender, assim, no primeiro momento, né? Porque tem uma abstração um pouco maior, assim, para entender, né? Na hora de desenhar, né? Porque a gente está começando a desenhar as coisas do fundo para frente, né? O que é algo que pode parecer meio ilógico, assim, até, em relação ao desenho que é feito do primeiro plano para o fundo. Tá? Hein, Pita? Diga. Não, e também tem, e é legal isso, gente, essa questão de primeiro colocar o objeto atrás do plano e depois vocês, com calma, lentamente entenderem também o objeto na frente do plano do quadro, porque vai existir situações em situações de projeto, que vocês podem fazer um edifício longo e parte da composição do espaço de vocês colocarem na frente do plano do quadro e parte atrás. Exatamente. Né? E aí esse aprendizado correto da frente e de trás vai ser super bem-vindo. Né? Muito bem. Então, vou passar aqui para esse desenho, gente, que eu já deixei ele um pouquinho encaminhado aqui, tá? Que é o seguinte, ó. É um objeto que mede 6 por 3, tá? Ele mede 6 por 3, 6 centímetros por 3 centímetros. Plano do quadro atrás. E o observador, eu vou escolher uma distância qualquer aqui, tá? Não vou nem me preocupar muito com a distância dele. Na verdade, esse observador aqui, eu fiz aqui usei aqui um pequeno truque, tá? Que foi posicionar o observador a partir do limite do papel, né, Zé? Para fazer com que ele fique, né, que os pontos de fuga fiquem dentro da folha. Tá? Então, esse observador aqui, ele é uma resultante aqui, né, da posição, né? Até posso mostrar para vocês aqui como ficaria um esquadro de 30-60 ó, nessa folha aqui, né? Que é um truquezinho que a gente usa, ficou meio torto aqui, que é um truquezinho que a gente usa, às vezes, para poder fazer com que os pontos de fuga caibam, né, dentro da folha. E o observador aqui ele vai ficar numa posição boa, né, vai ficar num ponto legal aqui, não vai ficar muito para o lado, né, nem muito para o outro, ficou mais ou menos centralizado com o objeto, o que eu acho que é uma coisa legal. Tá? Marquei aqui uma linha de terra bem fraquinha, linha do horizonte a 1,70. Linha do horizonte a 1,70. Vamos marcar os pontos de fuga aqui na linha do horizonte, mesmo esquema que a gente já tem feito. E agora a diferença é a seguinte: a verdadeira grandeza é aquele vértice lá atrás que toca o plano do quadro. Então, é lá que eu vou baixar a VG. A VG tem 3 metros a partir da linha de terra, tá? Porque esse objeto aqui ele mede 3 por 6 por 3, tá? Largura, profundidade, altura. Está aqui a VG. E agora, bora lá, né? Pontos de fuga, tá? Pontos de fuga, vamos puxar aqui essas linhas, tá? Se alguém preferir, pode fazer isso aqui, ó,
né? Laura tinha perguntado, Ângelo tinha perguntado, né? Mais gente tinha comentado nessa questão da precisão. Ó. Quem quiser largar aqui uma linhazinha fraquinha, assim, em pedaços, a la Baíma, né? A professora Baíma que gosta de fazer umas coisas assim, né? Larga uma linhazinha de leve aqui, ó, né? Para poder encontrar ali a posição, ó, na direção correta da fuga. Fique à vontade, tá? Tranquilo, tá? Não tem problema nenhum fazer isso aqui, certo? Lembrando que eu estou enxergando a aresta lá de trás, tá? Então, agora, essas duas faces aqui são as que eu estou enxergando, né, num primeiro momento. Até onde eu vou desenhar isso aqui? Bom, observador, olha para aquele ponto, projeta no plano do quadro, desce, perpendicular, e encontrei aqui essa face. É essa aqui. Aquela face do fundo, observador, olha para aquele pontinho lá, ó, vai ficar bem acumulado aqui, ó, né? Olha para aquele ponto lá, projeta no plano do quadro, desce aqui e encontramos aqui a outra face. E agora, né, para finalizar o desenho, buscar da fuga aqui estas direções. Esse aqui vai passar pela fuga lá adiante, né, e vai vir parar mais ou menos aqui assim, né, ó. Mesma coisa lá em cima. Sendo que esse ponto e esse ponto aqui tem que fechar, né, Zé? Aqui, se não fechar, a gente faz fechar, né? Ó, a gente faz E fechar. tem que ser vertical, né? É, tem que ser vertical. A gente faz fechar aqui, né? Ó. E aí começa, né, aqui a se montar esse... Realmente, né? Ele precisa de um nível de abstração um pouquinho maior. Um pouquinho maior, né? Para enxergar que a gente está vindo de trás para frente, né? Mas está aí, né? Vamos colocar aí umas criaturas, né? Daqui a pouco, sei lá, alguém que está dando uma corridinha aqui, né? Outras pessoas caminhando ali naquela direção, né? Pode ter gente mais lá atrás, né? Que ajuda nessa questão da profundidade, da perspectiva. Vegetação, né? Quem sabe possa entrar aí umas árvores, né? Vamos ver aqui, ó, daqui a pouco. Isso aqui é uma coisa que pode funcionar bem, ó. Vocês, né? Quando a linha do horizonte ela está 1,70 m, vejam que os próprios calungas já se encarregam de resolver isso, né? O mais difícil é quando é vista aérea mesmo, né? E aí daqui a pouco aqui, sei lá, né? Tem uma vegetação que vai ter, a gente vai ver pode ver uns troncos ali chegando, né? Sei lá, pode ter uma árvore que está um pouco mais à frente aqui, né? Sei lá, Então, a linha do horizonte, ela, por si só, já meio que se resolveu aí, né? Já, né? Com a própria questão da vegetação e tudo mais, isso aí já foi, né? Já foi dando certo aí, né? Vou até, sei lá, de repente dar uma escurecida de leve lá entre o horizonte e a vegetação, né? Pode até dar a ideia, né? Que tem isso aqui é um bosque, né? Pode ter outras árvores, né? Mais lá no fundo, enfim, né? E é isso, tá? Então, agora a gente tem plano do quadro, né, disposto atrás do objeto. Tá? Então, a gente vai ter uma perspectiva que fica bem maior em relação à folha, e vocês acho que vão achar melhor, inclusive, né, de desenhar. A gente não vai ter aqueles objetos tão miudinhos, assim, tão pequenos, né, em relação ao desenho.